Olá, amizades! Aqui estamos nesse novo quadro do podcast Perdidos no Vão para entrevistar as pessoas. A gente vai entrevistar graduandos, pós-graduandos, mestres, doutores em geografia e eventualmente assim, pessoas achadas no vão. E é isso, esse vai ser o quadro chamado Achados no Vão. Eu que estou apresentando isso sou o Breno. Hoje eu sou parte da mesa, não estou apresentando, eu sou o Bruno. Sou o Matheus. E eu sou o Cauã, que também pode ser o Matheus. E nossa primeira convidada é a grandíssima Valdirene, do LEMAD. Por favor, se apresente, Val. Olá, pessoal. Eu sou a Valdirene, trabalho no LEMAD. Sou funcionária técnica responsável pelo LEMAD. Eu acho que, antes de mais nada, o que seria mais legal falar é há quanto tempo você é graduada, em que você é graduada, qual foi a sua pesquisa, qual foi a sua pós-graduação e tudo mais. Por favor. Então, eu sou da turma de 1988, vocês nem tinham nascido ainda. E depois que eu me graduei, em 93 eu me graduei. E depois eu fiz mestrado, fiz doutorado e eu trabalhei basicamente com a questão da formação dos professores de geografia e relacionada à cartografia tátil, porque o laboratório já tinha uma pesquisa de muitos anos sobre cartografia tátil e uma das coisas que nós percebemos é que faltava ainda algum pesquisador do laboratório abordar a questão da formação do professor, porque principalmente com os movimentos de inclusão, que os alunos com deficiência foram para salas de aulas regulares, a inclusão desses alunos não ficou só sendo responsabilidade de professores especialistas. Então, passou a ser um problema de todos os professores. E o que nós percebemos é que os professores, de modo geral, muitos não estavam preparados para a inclusão de alunos com deficiência porque não tinham tido essa formação durante sua graduação. Uhum. E o que te inspirou a trabalhar com isso? Assim, como que você parou para pensar nisso? O que fez com que você chegasse até esse caminho de chegar até o doutorado nesse tema da cartografia tátil? Assim? Então, na verdade, eu tinha pesquisado durante o TGI um tema que não tem nada a ver com isso. Eu fiz uma pesquisa sobre geomorfologia aplicada e eu trabalhei com ocupação de áreas de risco, né, na zona sul de São Paulo. E depois, quando eu vim trabalhar no laboratório, que já tinha esse projeto da cartografia tátil, porque a professora Regina já tinha trabalhado com isso durante a tese dela, eu via que muitas pessoas vinham procurar saber sobre isso e na época eu não sabia quase nada sobre o tema, né? E aí eu ficava esperando que as pessoas viessem, quer dizer, eu pedia para as pessoas ficarem esperando a professora Regina poder atendê-las ou a Carla, que é minha colega de turma, né? E por coincidência trabalhou também com a professora Regina. E aí, de tanto ver elas trabalhando com esse tema, atendendo as pessoas, foi um tema que me apaixonou, assim, e eu acabei indo trabalhar também com a cartografia tátil, e esse desejo ficou mais fortalecido quando eu fui trabalhar com um grupo de chilenos, que a gente tinha eles propuseram um projeto financiado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, e aí o laboratório se envolveu nesse projeto e eu, consequentemente, fui participar com eles e isso me estimulou também a estudar mais, a fazer o mestrado e o doutorado para produzir mais nessa área, né? Em relação a essa área, você fez uma pesquisa sobre isso, né? Seria alguma leitura, alguma recomendação de bibliografia, que acho que também não é algo que é muito falado no departamento, assim. E acrescentar que, além disso, você acha que hoje em dia ainda a cartografia tátil é uma coisa que é bastante trabalhada, assim, a gente sabe que é muito relevante, mas é uma coisa que as pessoas dão atenção, ou hoje em dia poderia se dizer que é um pouco negligenciado ou algo assim? A experiência que eu tenho, assim, é que no exterior eu acho que o nosso trabalho é bem mais valorizado do que no Brasil. Apesar de que a gente sempre tem convites para fazer palestras, para dar oficinas pelas diretorias de ensino, pela Secretaria Estadual de Educação,
mas eu acho que no exterior é até mais valorizado o trabalho com a cartografia tátil do que aqui no Brasil. E com relação a leituras, os 2 textos mais recentes que nós publicamos, eu publiquei com a Carla, está no Boletim Paulista de Geografia número 99, e o outro eu publiquei, nós 3 publicamos, a Regina, a professora Regina, a Carla e eu, está no Boletim 100 do BPG. E o trabalho que você fez, ele é mais assim, um estudo de caso, assim, é um método? Como que é a aplicação dele assim para geografia? Assim, O trabalho, você diz a tese? É a tese. Então, a tese, o objetivo era desenvolver uma metodologia mesmo de aplicação de cursos de formação continuada para professores na área de cartografia tátil, para que isso pudesse contribuir para a formação dos professores e, com isso, contribuir para a inclusão dos alunos com deficiência na sala de aula. Então, esse seria meio que o retorno, assim, né? Como se fosse um retorno social, digamos, né? Da produção científica, assim. É uma coisa que deixa a gente bem feliz, assim, com relação de trabalhar com cartografia tátil, porque a questão social está muito implícita no trabalho, né? A acessibilidade, então é uma coisa que está bem presente no nosso trabalho, é a parte de aplicação mesmo, né? Nem sempre os trabalhos de tese conseguem ser aplicados, né? E no nosso caso a gente consegue ter uma aplicação grande, assim, né? De dar cursos, de contar experiências, e não no sentido de doutrinar o professor e dizer para ele o que ele tem que fazer na sala de aula, mas mostrar que nós tivemos experiências que foram boas, para eles se inspirarem nessas experiências, poderem criar seus próprios materiais ou buscar materiais fora e saber como aplicá-los, como usar com os alunos. Então, os cursos são nesse sentido. Eu cheguei a perguntar do retorno, assim, como seria uma forma de devolver para a sociedade e tal, porque hoje em dia muito se fala, né, dessas coisas, para que serve a universidade, né, tipo, o que está sendo produzido, essas coisas. E é muito interessante ver que as pessoas acham que é só balbúrdia, né, e não é só, às vezes quase 100% das coisas são muito importantes nesse retorno para a sociedade, assim, e dar visibilidade para essas coisas é muito importante, né. Então eu acho que é uma pergunta relevante fazer assim. Eu acho que no caso da cartografia tátil a gente se sente bem orgulhoso, assim, porque a tese da professora Regina, que foi a minha orientadora, foi a primeira tese da América Latina sobre cartografia tátil, né? Então, era uma área que já se produzia material, né? Principalmente pais que têm filhos com deficiência, professores produziam, tinha uma produção já no Instituto Benjamin Constant, que é a primeira escola de cegos do Brasil, né? Mas não tinha ainda um trabalho acadêmico que sistematizasse as experiências tanto do Brasil quanto do exterior, e ela fez isso. Então acho que é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, assim, de ter sido um pouco discípulas dela aí nesse tema. Acho que a gente tá desde que começou no Lemad, acho que tem uma galera que nem não conhece todos os laboratórios, então acho legal de citar. Talvez não tenha gente até fora da USP. O LEMAD é Laboratório de Ensino e Material Didático do Departamento de Geografia, porque a gente tem um LEMAD da História também. Tá certo. Bom saber, eu não sabia disso. Eu também não. E uma coisa que eu queria perguntar também, falando do laboratório, como é que era tudo isso? Tipo, as aulas, o curso, os laboratórios na época que você cursava? Era muito diferente? Mudou muita coisa? Mudaram algumas coisas, assim. Eu acho que hoje em dia os laboratórios são mais abertos, assim, principalmente para o pessoal da graduação. Eu sentia, pelo menos na minha época, no segundo ano eu comecei a trabalhar no laboratório de sensoriamento remoto, através de uma bolsa, na época chamava Bolsa Trabalho, da COSEAS, que agora chama SAS. E quando me falaram para eu ir trabalhar no laboratório de sensoriamento remoto, eu nem sabia onde era. A gente não tinha muito conhecimento sobre os laboratórios, né? A gente vinha para a aula e não tinha muita ligação assim com os laboratórios. Pelo menos eu não tinha, né? Não sei se meus colegas na época tinham. Eu acho que hoje tem uma abertura maior, principalmente para os alunos de graduação, porque os alunos de pós sempre tiveram mais proximidade dos laboratórios, né? E eu acho que isso é uma coisa super positiva para o departamento, para os alunos ter essa vivência dos laboratórios. Você vê interesse da galera que está agora na geografia por essas áreas de educação especial ou inclusiva, seja tátil ou outras formas? Eu
acho que no caso aqui da geografia ainda não tem tanto interesse, porque acho que isso está muito mais vinculado com a presença de um professor do departamento que estivesse trabalhando com isso, né? Como a professora Regina se aposentou e não tem outros professores que estejam diretamente trabalhando com isso, eu acho que ainda o interesse é pequeno, mas tem sim, sempre aparecem alunos. Os alunos, quando conhecem o projeto, quando conhecem os materiais, gostam, se interessam. Mas acho que se tivesse um professor que estivesse trabalhando diretamente com o tema, haveria mais procura, mais interesse. Eu sei que tem uma conhecida que ela está se formando, ou já se formou, em Geografia pela UFSCar, lá em Sorocaba. E a Geografia da UFSCar em Sorocaba é de licenciatura, né? Ela não tem bacharelado. E ela, pelo menos, essa conhecida minha, ela é muito envolvida na questão de acessibilidade. Eu sei que ela é mega entusiasta para que todas as pessoas dentro da sala de aula, os próprios alunos aprendam Libras e tudo mais. E eu acho que isso é um reflexo muito, muito interessante sobre esse movimento que vocês fizeram de criar uma geografia acessível. Lá na UFSCar eu conheço a Laís, não sei se é ela que é sua amiga. A Laís é uma das pessoas lá na UFSCar que está trabalhando com cartografia tátil. Ela é uma pessoa bem entusiasta, assim, e talvez tenha, pela presença dela, né, tenha outras pessoas que estejam se interessando pelo tema também. Talvez até pelo fato da UFSCar a geografia da UFSCar ser exclusiva de licenciatura, lá tem um movimento de geografia acessível maior do que o que a gente sente aqui, talvez. E você saberia dizer assim mais ou menos quais são, não sei se tem como dizer assim, mais os polos, assim, sabe? Os lugares que mais trabalham com cartografia tátil. Você comentou de Santa Catarina, né? E aqui tem não sei se tem na USP, mas tipo os polos que fazem, esses são lugares que estão mais produzindo esse tipo de cartografia, vão pra lá. Lugares mais reconhecidos, assim, digamos, desse tema. Então, tem a minha colega que trabalha em Ourinhos, né, que é a Carla, ela também tem projetos lá sobre cartografia tátil. Tem o pessoal de Rio Claro, que eu não sei se agora as pesquisas estão acontecendo ainda, porque a professora que trabalhava com esse tema também se aposentou. E uma outra pessoa que trabalhava com o tema lá foi para São João del Rei. Então essa pessoa lá de São João del Rei, que é a Silvia Venturini, também trabalha com cartografia tátil. Sei que o pessoal da Universidade Federal de Goiás também está trabalhando com cartografia inclusiva, não só para cegos, mas também eles têm umas pesquisas lá sobre cartografia para surdos, né? Pra gente parece meio estranho assim, né? Porque pensar, o mapa tá escrito, por que precisa ter uma cartografia para surdos, né? E aí eu, lendo uma tese lá da Universidade Federal de Goiás, eles falam que mais de 80% das pessoas que são surdas não dominam a língua portuguesa. Então eles têm uma proposta de inserir nos mapas também a questão da Libras, né, e do alfabeto, datilologia, de inserir datilologia também. Só para deixar marcado, quando você falou Ourinhos e Rio Claro, são as UNESP. E São João del Rei? São João del Rei é a Universidade Federal lá de São João del Rei. E o pessoal de Goiás, e parece que tem um pessoal do Ceará também que está trabalhando com esse tema, mas eu não os conheço. Quando que você virou técnica do LEMAD, como é que foi isso? É verdade, né? Fala um pouco da sua carreira. Então, eu trabalhei 3 anos no laboratório de sensoriamento remoto, 2 anos pela Bolsa Trabalho lá da COSEAS. Eu estava terminando a graduação, entrei lá no 2º ano, aí eu fiquei até terminar a graduação. E aí faltava o TGI para eu terminar. E surgiu um concurso aqui no LEMAD, eu fiz o concurso e vim trabalhar aqui em 95. E aí você trabalhou no LEMAD, aí você fez a sua tese logo após a graduação ou teve um meio tempo aí? Não, teve um meio tempo ainda. Logo que eu entrei aqui, eu terminei o TGI, né? Porque eu demorei um pouco para terminar o TGI, porque na época eu dava aula e eu já tinha terminado minhas bolsas, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Tinha que trabalhar, fui dar aula, foi bem interessante também, eu dei aula em escola pública, no 2º grau, no noturno. Foi uma experiência muito legal, assim, dei 3 anos aula em escola pública. E aí depois veio
o concurso, eu vim trabalhar no LEMAD, terminei o TGI e ainda eu tinha a ideia de continuar o trabalho com geomorfologia, como eu tinha feito no TGI, né? E aí só depois, me envolvendo mais com as pesquisas do laboratório, que eu mudei de área e fui para cartografia tátil, mas teve um tempo aí entre... eu defendi o meu trabalho do mestrado em 2010 e o doutorado em 2016. Teve um tempinho aí. Mas foi mais recente do que eu imaginava. Achei que seu mestrado e seu doutorado tinham sido mais próximos da graduação. Não, teve um tempo aí. É que aconteceram também problemas pessoais, né? Meus pais faleceram, eu tive que cuidar do meu irmão, que é deficiente, então teve uns períodos aí de acomodação da vida pessoal. Né? Eu acho até interessante frisar isso, que é esse tempo que a gente se dá. Mesmo que seja por problemas, a gente tem que se dar, porque a gente entra aqui, você tem que se formar em 4 anos, e aí você sai desses 4 anos, você já tem que estar no mestrado, e tem que terminar o mestrado e ir com o doutorado, fazer livre docência e dar aula em Paris. E aí, sei lá, aos 30 anos você tem dinheiro pra caramba e vai morar no Marrocos, porque você acha legal. Toda a carreira acadêmica tem que ser... Você tem que fazer tudo aos 30 anos, porque... Sim, sei lá, parece que o... assim, claro que assim, é sempre a possibilidade do mundo acabar daqui a algum tempo, mas assim... relaxa um pouco, exato. Pelo menos no meu caso, assim, eu respeitei os meus limites, respeitei os meus tempos, né? E fiz porque era uma coisa que eu gostei, que eu me apaixonei, assim, pelo tema e quis fazer, né? Não que eu tivesse outras pretensões de dar aula em Paris, por exemplo. E como foi cursar geografia assim, aqui na USP nos anos 80, assim? Tem alguma história legal pra contar? Como era o centro acadêmico? Olha, para ser sincera, eu confesso que eu vivi muito pouco assim a vida universitária, porque eu morava longe, eu morava no extremo da zona sul de São Paulo, e eu fazia, já no segundo ano eu comecei a fazer o estágio lá no laboratório, então eu vinha para trabalhar e para as aulas e ir embora, então eu não participava muito do centro acadêmico, da vida universitária, digamos assim. Mas para mim foi a realização de um sonho, assim, né? Eu sempre estudei em escola pública, só o cursinho que eu fiz no Objetivo, né? E aí foi a realização de um sonho mesmo, entrar na USP e fazer a geografia. Eu entrei na geografia meio por acaso, assim, porque na época que eu prestei vestibular, a gente tinha... você podia colocar a primeira, segunda e terceira opção, né? E a minha primeira opção era história. Só que eu não passei na história, entrei na geografia e graças a Deus que eu entrei na geografia. Melhor, né? Eu acho que eu não me daria bem lá na história. E, bom, as coisas aconteceram do jeito que tinham que acontecer e foi a realização de um sonho mesmo. Foi uma época muito difícil, porque a gente tinha várias dificuldades, né? A dificuldade de morar longe, a questão do transporte, que não era tão desenvolvido como tem hoje, o metrô, né? A gente tinha que pegar ônibus, pegar trem, quase vim. Era uma jornada, mas todo o esforço, assim, tudo valeu a pena. Você tem alguma coisa pra falar pra gente sobre como é ter aula com os grandes nomes da geografia que a gente conhece? Porque a gente conhece eles, enfim, hoje a gente tá tendo aula com vários professores que também são muito bons e são referências. Vão ser a história da geografia. Sim, eles vão ser a história e vão perguntar isso pra gente, mas a gente queria ter essa visão. Como é ter aula com essas pessoas que a gente tem como referencial teórico? Quando eu entrei na geografia, eu particularmente não tinha muita noção de quem era o Milton Santos, por exemplo. Ele deu aula para mim no primeiro ano, né? Nossa, que incrível. Naquela disciplina de introdução, como é que chama? Do Valverde? Fundamentos econômicos, sociais e políticos. Né? Caraca, imagina essa matéria com Milton Santos, que coisa incrível. E era realmente incrível, né? A aula dele realmente era um show, assim. Era muito, muito denso, né? No começo, a gente que entra no primeiro ano meio cru, assim, vindo do ensino médio, né? Você tem que correr atrás de várias coisas. Eu tive aula, por exemplo, também com o professor Manuel Seabra, que é um grande nome da geografia no primeiro ano.
E a gente tinha que batalhar muito ali, ler, para conseguir acompanhar as aulas, porque realmente eram aulas muito, muito densas, né? E depois tive a honra de ter aula com ele depois com o Milton Santos em Geografia Política também, que era mais um show, assim, né? Tive aula com o professor Tonico, né? O Antônio Carlos Robert de Moraes, e realmente uma honra ter aula com eles, né? É realmente um baita currículo, assim, para o pessoal que está na geografia, pelo menos aqui. E o professor Milton Santos, por exemplo, ele era uma pessoa muito, assim, aberta, né? Acessível, ele cumprimentava a gente, ao contrário do que as pessoas podem pensar, assim, que ele era uma estrela, né? Então, hoje em dia, pelo menos nas nossas turmas, a gente tem uma galera. Sabe aquela galera palestrinha? Que chega e faz uma pergunta. Isso aí sempre tem, toda a turma tem. Tinha também. Tinha um rapaz, eu não lembro o nome dele, mas ele tinha uma voz assim de locutor. Essa voz de locutor persegue a geografia. É uma entidade que vai se incorporando cada ano. O professor tava falando, ele levantava a mão, apenas uma colocação. E aí dava a palestrinha dele. Então toda a turma tem os palestrinhas, né? Não tem muito jeito, né? Algum desses palestrinhas é professor do departamento hoje? Não precisa citar nome. Não, esse rapaz eu não sei que fim ele levou, mas eu não tive mais notícias dele. Já encaminhando assim pra fechar, a gente tava pensando assim, ter uma pergunta assim, bem estilo assim, provocações, Marília Gabriela, sabe essas coisas assim? Pra você, Val, o que é geografia? Em uma palavra. Geografia, ela é incrível. Muito bom. A gente tem que fazer um balanço depois disso no final. E fazer o que é a geografia para as pessoas que trabalham no departamento. Mas aquela nuvem de palavras, quando se repete, vai ficando maior. Sim. E aí a gente vai ter uma definição de geografia. Gente, meu TGI. Difícil. Mas é isso, eu acho que por hora é isso. A gente tava pensando em fazer um apanhado de perguntas, mas coisas que dessem pra fazer esse equilíbrio mesmo, né? Na vida acadêmica, ao mesmo tempo meio descontraído, saber. E é importante também que aí coloca temas e pautas, né? A gente não sabe quem serão os próximos convidados, mas uma honra ter você para abrir assim, né? Porque isso é um tema muito importante, cartografia tátil, essas coisas. E é legal porque coloca esse tema para as pessoas e ao mesmo tempo de forma descontraída e acessível para as pessoas que não estão na faculdade poderem escutar e falar, poxa, é isso que se produz na faculdade, né? Sem falar que o LEMAD e a Val são lugares, é o lugar e a pessoa mais acessíveis, são assim, pra boa parte da geografia. Então o pessoal vem fazer maquete aqui. Não tem nada a ver. A gente grava um podcast aqui. A gente tá gravando podcast no LEMAD. A gente faz reunião no LEMAD, a gente faz festa de aniversário no LEMAD. Então é um espaço de fato que acolhe a gente. É isso aí, o LEMAD, a nossa proposta é essa mesmo, que o LEMAD não é meu, não é do Giroto, ele é nosso, né? Meu, dos alunos, pra gente ter uma convivência boa aqui dentro, né? Que seja um espaço de acolhimento mesmo para os alunos. Alguma dica cultural? Uma dica cultural? Olha, uma dica cultural bacana aí na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Lá eles têm materiais adaptados, materiais de arte adaptados para pessoas com deficiência. Independente de ter deficiência ou não, é bem legal conhecer o trabalho que eles têm lá, porque eles atendem públicos também com necessidades especiais, né? Mas é um espaço bem bacana para se conhecer e para passear lá no fim de semana. E para quem se interessa bastante por esse tema de cartografia e cartografia tátil, assim, qual seria uma recomendação que você dá, uma dica, algum caminho para, sabe, uma coisa assim? Olha, a dica é vem aqui conhecer o acervo do LEMAD, vem aqui conversar comigo, que a gente tem bastante coisa para mostrar, bastante experiência para contar sobre a produção dos materiais. Na internet se encontra alguma coisa também. Tem um pessoal de Santa Catarina que está trabalhando com esse tema também. Eles têm abordagens um pouco diferentes das nossas, né? Mas também são alternativas, são opções, são pessoas que estão trabalhando no assunto e eles têm também uma base forte na internet, porque eles têm site. Então é bacana procurar isso também, chama Labitat. Mas é isso então, Val. Muito obrigado pela entrevista. É uma honra
ser a primeira entrevistada do podcast Perdidos no Vão. Achados no Vão, né? Excelente. Obrigado, Val. Muito obrigado. E aí... E aí, é isso? É isso aí, Até semana que vem. Qual a potência de não cortar esse final? Vai, Não, tô zoando. Vai. Uma referência minha. Deixa eu pensar, tá, vai. Tô pensando ainda, peraí. Eu pensei em a gente finalizar falando assim, partiu.